o senhor que estava lá, ele tinha um Alzheimer já bem avançado, mas a esposa dele que estava acompanhando. E ela pegou na minha mão, ela falou, que mão gelada é essa, menino? Eu falei assim, é frio. Mas não era. Eu estava, assim, emocionado de ver o que estava acontecendo ali. Porque passa um filme na sua cabeça. De tudo que você fez, aquela coisa toda de bancada, de tratar camundongo, de fazer isso, fazer aquilo. De repente, você tem um paciente na sua frente que vai ser o primeiro a ser tratado. Aí ela me fez a pergunta: você acha que vai funcionar? Aí eu falei assim: vai funcionar. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de carreira médica do Brasil. Começando já, não deixe de curtir, compartilhar com seu colega da saúde, ativar o sininho e não perder todos os episódios que a gente lança terça-feira. Hoje temos mais uma brilhante jornada. Recebemos um cientista mineiro que cruzou fronteiras para se tornar referência mundial em pesquisa translacional. PhD em imunologia pelo FMG, Research Fellow há mais de 13 anos pelo Brigham e hoje professor assistente de neurologia em Harvard. Um brasileiro que está na linha de frente da ciência que conecta bancada aos nossos pacientes. Fala, doutor Rafael Rezende, tudo Como é bem? que vai, Ricardo? Muito bem, muito prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja bem proveitoso para todos que estiverem nos ouvindo, né? Não tenho nenhuma dúvida, Rafa. Estava aqui ansioso desde a minha visita aí em Boston, que você, como um lord, um gentleman, nos recebeu aí no seu ambiente de trabalho, seu habitat, de uma forma aí super educada. Então, agradecimentos aqui, Rafa Kendi aqui, que de alguma forma fez aí o projeto e a conexão aí com a gente. Sempre aí ajudar todo mundo que ajuda a gente, né? Divulgar. E queria te agradecer aqui publicamente. Foi uma honra aí conhecer teu trabalho e estar aí do teu lado, tá? Eu que agradeço a visita. Para mim é sempre muito importante trazer brasileiros para cá, né? Para poder conhecer um pouquinho de como a gente trabalha aqui e ver a ciência numa universidade de ponta, né? Referência mundial. Então eu acho que ajuda muito eh, na carreira das pessoas, né? Sem dúvida. Tá, maravilhoso. E dentro dessa questão da diferenciação de Harvard, eu queria já entrar nesse ponto rasgando, que eu acho que isso aqui é muito emblemático para as pessoas terem alguma noção da onde a gente está pisando. É, como é o sentimento de um brasileiro que saiu aí de dificuldades, nem todas as oportunidades, e se torna um professor na maior instituição. A gente vamos entrar num debate sobre isso, mas é, sabidamente aí, e por muitos conhecida como a principal instituição de ensino no mundo. Como é que é esse sentimento, Rafa? Cara, essa é uma pergunta muito interessante que eu escuto das pessoas também, né? Mas para mim é um sentimento de realização, claro, né? Como você comentou, né? Eu jamais imaginaria, né, ter saído aí do interior de Minas Gerais e vim parar aqui. Realmente é um sentimento de realização e de que eu fui capaz de trilhar o meu caminho, sendo que muitas pessoas, e talvez isso aqui sirva para quem está ouvindo também, são desacreditados durante a infância, durante a adolescência, como pessoas que não vão ter absolutamente nada na vida, né? E para mim, eu ouvi muito isso, muitas portas se fecharam. Não foi fácil, com certeza não. Mas então, quando a gente chega aqui e você faz uma pergunta dessa, a única palavra que vem na minha cabeça é realização. Eu sou realizado com aquilo que eu faço, eu amo o que eu faço. Né? Pesquisa para mim está no meu sangue desde a minha infância, com 9 anos de idade. Meu presente de aniversário que eu pedi para minha mãe foi um microscópio. Então já está ali em mim desde pequenininho. Então, assim, eu, para mim, o máximo que eu conseguiria, com toda sinceridade, era me tornar um professor numa universidade federal do Brasil. Foi essa eu diria, o meu objetivo de vida há alguns anos atrás.
Só E me que, diz, me diz uma coisa, desculpa te interromper nesse ponto. Como é que é utilizar essas sandálias da humildade que você utiliza? Isso aí eu posso falar de cadeira, que estive aí ao seu lado, e isso é uma curiosidade pessoal, porque você está num patamar muito elevado. Você está num posicionamento que inúmeros colegas gostariam de estar. E você é uma pessoa que a gente consegue dialogar da forma mais natural possível. Como é que é manter esse equilíbrio aí e ter uma vida normal? olha, para mim, eu sou uma pessoa que prezo muito a relação entre pessoas. Então, Ricardo, no final das contas, os títulos que a gente tem, as posições que a gente tem na vida, são todas passageiras. No final, seja rico, seja pobre, seja professor em Harvard ou na menor instituição que você possa pensar, nós vamos todos para o mesmo lugar. Então, não tem por que você viver esnobando, né? Especialmente no meu caso, que não tive nada de mão beijada e que eu olho para trás e vejo, é aquela história, né? A pessoa fica, ela nasce pobre, fica milionária e esquece os pobres. Não, para mim não. Para mim eu acho que trabalhar o ego é um ponto fundamental na minha vida. Eu convivo num ambiente em que o ego é extremamente elevado, mas não quero ser igual e não sou assim. Para mim, eu não me vejo desse tamanho, sabe? Eu me sinto realizado por uma questão íntima, mas eu não me vejo realizado no sentido de ser melhor do que as pessoas, muito pelo contrário, né? Então, todos os alunos que vêm aqui, que eu trago, a maioria, na verdade, todos do Brasil, eu sempre falo, olha, eles me perguntam, mas por que que você me deu essa oportunidade? Eu falo simplesmente porque eu não sei se eu estou conversando com um novo Einstein. Se Uhum. alguém não te der essa oportunidade, como é que a gente vai saber? Como é que o mundo vai se beneficiar? Então eu vejo assim, para mim o ego é algo completamente destrutivo e sou a mesma pessoa que eu era desde que eu nasci, basicamente. Não vou mudar e não penso em mudar. E o que eu faço aqui na posição que eu estou, eu sempre acho que tem um propósito maior. E esse propósito, no meu ver, é ajudar pessoas, que é o maior objetivo de vida que qualquer um deve ter, ajudar pessoas. É o que eu faço. Terça-feira eu estava dando uma palestra com o IDOMED aqui no Rio, né? Para várias universidades aqui do grupo do IDOMED aqui no Brasil. E era uma palestra falando sobre as características de sucesso que eu venho buscando aqui no canal, né? E o fechamento da palestra, baseado no meu dia, que teve uma passagem bíblica que eu li, que era é, a essência do sucesso e da realização pessoal é amar e servir ao próximo. E aí eu fechei a palestra falando exatamente isso que você está dizendo, mas com uma preocupação e um alerta, né? O profissional médico, principalmente, e acho que todos os profissionais de saúde têm uma dádiva, né? Que é servir o próximo e é fazer o que conecta com Deus. E infelizmente, por causa desse nosso mundo louco aí e do pessoal buscando a remuneração, as pessoas vêm perdendo essa oportunidade que ganham de Deus em busca de algo que não tem nada a ver, né? Absolutamente. E isso é realmente, é servir ao próximo, né? Esse é o objetivo de vida. Já que você citou a passagem bíblica, né? Se a gente pudesse resumir toda a Bíblia ou qualquer lição do ponto de vista religioso, resumiria em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus foi tão perspicaz, eu falo isso porque ele no final, na última ceia, ele fala para os discípulos: amai ao próximo como eu vos amei. Porque ele já sabia que nós, seres humanos, hoje, 2000 anos depois, não conseguiríamos nos amar. Como é que a gente consegue amar o próximo se a gente não se ama? Então ele deixou um padrão. E ele é o padrão, né, que eu sigo. É o único que eu sigo, é o único que eu idolatro. Então, Jesus é minha referência. O que ele faria no meu lugar? É isso que eu penso.
se ele tivesse aqui como professor de neurologia na Harvard, o que ele faria? Com certeza ele não seria snob. Com certeza ele não trataria mal as pessoas. Então eu busco no exemplo dele o meu exemplo, né? Como ele foi a imagem e semelhança de Deus, eu tento humildemente ser a imagem dele aqui na Terra. Maravilhoso. Excelente. E aí a gente volta a tudo e vamos para o início do início de tudo. Da onde que você sai, pé no chão, como é que é a origem, como é que era a estrutura familiar, ausência e presença dos pais, irmãos, fale tudo. Rapaz, eu sou do sul de Minas Gerais, uma cidade chamada Três Corações. Acredito que todos vão conhecer, porque é a terra do Pelé. E nasci ali no início da década de 80. E uma família simples. Meu pai era fazendeiro, minha mãe bancária. E bancária, não a bancária, né? Uma serviçal, simples serviçal, tadinho. E aí, é, e ali a gente tinha o básico, né? Nós tínhamos uma fazenda que meu pai herdou da família, dos pais dele, e ali a gente cresceu. E assim, cara, por muito tempo a minha infância foi muito Estudava ou difícil. trabalhava na fazenda? Não, eu nunca. Meu pai trabalhava, eu não. Tá. Desde que o meu pai me colocou para trabalhar um dia na fazenda, eu falei para ele, eu não vou fazer isso nunca mais na minha vida. E realmente não fiz. Então ali ele já sabia que comigo não ia dar. Meu irmão, eu só tenho um irmão, ele virou agrônomo, então ele Mais toca velho ou mais novo? mais novo. Meu pai Tá. faleceu há 10 anos atrás Meus e ele, pêsames. obrigado, e ele tocou a fazenda e tem as coisas dele. Mas foi uma infância difícil para mim, né? Eu tinha muita dificuldade de socialização. Hoje, Ricardo, se eu tivesse nascido hoje como eu era antes e como eu fui hoje, eu já sei, é o mais claro exemplo do transtorno do espectro autista, né? Então, eu sou uma pessoa autista e tenho orgulho de falar isso. Tenho dois filhos autistas também, dentro dos meus três, sou pai de trigêmeos. Então, Trigêmeos? Eu não sabia que trigêmeos, eram gêmeos, não. trigêmeos, um menino e duas meninas. E o menino, principalmente, uma menina tem o espectro, um grau mais leve, mas é um desafio. E então eu fui assim, crescendo. E aí, como eu disse, né? Eu não tinha amizade absolutamente nenhuma, porque meus interesses eram totalmente diferentes da maior parte das pessoas na época. Eu não tinha interesse em jogar bola, eu não tinha interesse em fazer educação física. Meu interesse era puramente estudar. Estudar a biologia. Na verdade, eu lia tratados de medicina quando eu tinha 9 para 10 anos, que era Já tinha o microscópio nessa época? Ainda já não. tinha o microscópio. O microscópio foi com 9 anos de idade. E ali eu descobri o mundo invisível. E depois, então assim, eu não tinha conversa com as pessoas. O que que eu vou conversar? Um amiguinho da minha idade quer conversar do quê? Eu quero conversar de como é que o trato gastrointestinal funciona, como é que o sistema nervoso funciona, sabe? É isso que eu queria. Eu com 10 anos, Ricardo, eu sabia todos os ossos do corpo, o nome de todos eles. Então, eu não tinha realmente conversa. E aí eu tinha uma outra questão que é a música. Então, quando eu entrei na minha adolescência, eu comecei a tocar numa banda e foi o que me trouxe para o mundo atual, né? Para eu poder conseguir me socializar. Porque se não fosse isso, eu não realmente não sairia daquele lugar. O E que que aí, era a banda? era uma banda cover, cara, banda de baile, né? Inclusive toquei no Rio. Aí, por uma formatura da turma da Estácio, no ano de 2000, cara. Olha pra você ver que loucura. É baterista, né? Ainda ficava lá no fundo para Ah, ninguém. mas era música pop? Tocava de Tudo. tudo? Tocava rock, pop, forró, pagode, funk, tocava de tudo. E aí, isso foi o que me trouxe, né, para a socialização, vamos dizer assim. E aí, depois disso, eu falei para minha mãe, falei, mãe, antes de entrar E, na o, e, faculdade, o, e, o, e os estudos, você ia bem em geral. ia Não bem em tinha geral. uma matéria específica que você ia bem e o resto é dificuldade. Não, não. Eu ia bem em geral. E assim, na época de banda, eu entrei na faculdade e tocava. Então eu ia. A gente era uma banda relativamente famosa no sul de Minas e ali na região norte de São Paulo também. Mas tinha cachê? Tinha cachê, a gente tinha ônibus, a gente tinha tudo, cara. Ah, que isso, rapaz? Era um negócio grande.
Enchi Pô, vai era... ter que me arrumar uma foto disso pra eu botar aqui pra ilustrar, hein, pô. Eu vou te mandar. Vou te mandar. Essa E, daí eu não sabia, eu não esperava isso, pô. pois é, cara, pra você ver como é que a vida é. E aí quando eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser músico. Ela falou, não, você não vai ser músico. Você vai morrer de fome se você for músico. Eu falei, então eu vou escolher outra coisa na área de ciência, que é realmente o que eu gosto também. Mas espera aí, você por um lado, você tinha hiperfoco e facilitava para o estudo e tudo mais, e a dificuldade era a socialização. Era socialização. Sempre foi. Tinha muita dificuldade de socializar e tinha muito hiperfoco, tem até hoje. Mas assim, a banda me fez socializar, porque ali eu tinha que entrar no meio das pessoas mesmo, né? Tinha outro jeito. Eu estava nas festas, nas noitadas, né? Era um ambiente de trabalho meu. Embora eu sempre fosse muito E você quieto na tinha minha. hiperfoco com a bateria? Total, to- Sério? total, total. E exatamente isso. Eu não sabia tocar, aprendi sozinho. E eu passei praticamente um mês, cara, fechado num quartinho na casa dos meus pais, quente para danar, aprendendo, só saía para comer e tomar banho e dormir. E ali eu fiquei, cara, assim, incessantemente até eu conseguir aprender. E é assim tudo comigo. Eu vou até não aguentar mais, sabe? E assim fui, cara. E aí decidi fazer minha faculdade, me formei em farmácia. E aí falei, bom, não quero, não vou trabalhar em Não, drogaria. peraí, mas por que farmácia? Como é que entra a farmácia aí no meio Por dessa causa história da toda? química, por causa da química. Eu gostava muito de química e cheguei para minha professora de química do terceiro ano, na época era terceiro científico. Tá. Cheguei para ela e falei: Olha, Vilma, o nome dela. Eu falei: Dona Vilma, eu tenho duas opções. Você estudava em duas escolas. Eu estudava em Ah, escola você estudou em pública, escola pública? estadual, escola estadual, sem absolutamente nenhum, assim. Tive muitos professores bons, mas era escola pública, não tinha como, não tinha condição de estudar em escola particular, sabe? E, e aí eu E aí perguntei para Vilma ela, vai te foi falar com você. fui falar eu falei, olha, eu quero fazer. Na verdade, eu pensava assim, bom, medicina é uma coisa que eu sempre gostei, desde pequeno, como eu falei, mas eu não gostava do ambiente de hospital. Uhum. Então eu falei, eu não vou conseguir ser feliz trabalhando num ambiente de hospital. Então eu falei para ela, eu quero fazer ou farmácia ou engenharia química. O que que você me sugere? Ela falou assim, faz farmácia. E eu fui fazer farmácia, especialmente por causa da química. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei apaixonado com a parte da ciência de uma forma geral, e foi da onde eu resolvi. Falei, daqui o que eu vou fazer é sair, vou para fazer um mestrado. Eu me formei numa faculdade. Não tinha nada de pesquisa, né? Não, eu me formei numa faculdade particular, em Três Corações, porque naquela época a banda era o meu maior sustento. Então, eu achava que eu ia seguir na carreira musical, Ah, mas você tava rebelde com a tua mãe, pô. estava rebelde. É a época que todo mundo tem que ser rebelde em um momento, né? Mas aí cara, eu fui e aí falei o seguinte, bom, para eu fazer um mestrado eu tenho que sair daqui. Foi quando eu pensei, eu vou mudar para Belo Horizonte, mas eu não conheço ninguém, Não, pera aí, para você é óbvio. Por que esse mestrado ia mudar a tua vida? Como é que tava ligado nisso aí? porque eu sabia que eu queria ser pesquisador. Eu não sei por que que eu gostava tanto disso, mas Mas tinha desde aí um mentor, tinha um exemplo, tinha alguma coisa, sei lá, autor, artigo que você lia, não sei. eu acho que é mais a curiosidade, foi o que sempre me motivou. Eu tinha curiosidade de querer É porque descobrir as coisas. vamos lembrar que o acesso à informação como a gente tem hoje era outra coisa, né? Não, era biblioteca, você tinha que ir nos livros, aquela coisa. Não existia internet, acaba começando a internet, na verdade. Então, assim, era total, assim, aquela coisa pré-histórica mesmo. Então, eu pensei, eu quero conhecer, eu quero descobrir curas. É isso que eu quero. E esse momento, a ideia era ficar em Três Corações. Quando eu Ou já decidi tinha fazer. já mudado, a banda já tinha morrido? Não, a banda não tinha morrido, mas eu cheguei para o pessoal, eu era dono da banda, inclusive. Cheguei para o pessoal e falei: Olha, eu vou seguir a carreira acadêmica e estou mudando daqui, porque eu não posso ficar aqui em Três Corações mais. Isso Não, peraí, não, peraí, vamos falar mais disso, pô. Peraí, não. Como é que. Peraí, teu sonho é a é, banda paga tuas contas,
Mais ou menos, né? Você. Não, tá bom. O dinheiro que entrava era da banda, pô. Isso, a banda. Aí aparece professora Vilma, Me te fala dá sobre uma farmácia. ideia diferente, você começa a fazer a farmácia, se encontra, fala que isso é maravilhoso, bota na cabeça que quer fazer mestrado Hiperfoco, exato. e aí a banda fica desinteressante. Ficou desinteressante para mim. Ah, Exatamente. entendi, É entendi, questão de hiperfoco, entendi, cara. Para quem é entendi, autista e entendi, estiver me ouvindo, eles vão entender isso. Quando você foca numa coisa, você desinteressa da outra. Entendeu? A música, amo música, mas chegou num ponto que eu desinteressei, porque eu achei um outro ponto que me motivou mais. entendi, E aí foi entendi. quando, né, eu falei, bom, vou para Belo Horizonte, que era para mim o mais perto. E aí começa a saga, cara. É uma saga. E a história ela fica longa se a gente for falar aqui. Mas, cara, cheguei Não, lá, pera aí, fala aí, dá um overview, pô. Fala da tá, história, que o que eu gosto é rapidamente. de história, pô. Cara, eu cheguei em Belo Horizonte sem absolutamente conhecer ninguém. Quantos anos E você tinha? eu tinha, na época, eu terminei a faculdade com 21. Tá. Eu cheguei em fevereiro, dia 10 de fevereiro de 2005, eu cheguei em Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, Já com vaga no mestrado. não, sem nada, nada, não tinha vaga. E tinha R$ 850 que meus pais me davam para me manter lá. E aí eu morei com duas outras pessoas, dividimos um apartamento para ficar mais barato, obviamente. E De Três Corações? As duas eles, pessoas? eles eram de Caxambu, não sei se você conhece, é sul de Minas também. Conheço. Não, mas da Da onde você não faculdade, conhecia da ninguém? faculdade. Eu não conhecia Ah, ninguém da UFMG, ninguém de, sabe? Eu tá, fui mas na cara e peraí, isso coragem. aqui Não você já conhecia tinha ninguém na terminado a universidade. faculdade. E Você tinha terminado a faculdade, não é isso? já tinha terminado. Tá, Terminei terminou a faculdade. em dezembro de 2004. E os dois amigos que moravam com você eram da Formaram comigo. faculdade que. Ah, entendi. Tá bom, tá Formaram bom. comigo, da minha Você, sala. você, você criou uma quadrilha, entendi. Isso. Todos nós começamos a fazer mestrado. Só que antes de começar a fazer o mestrado, eu cheguei em Belo Horizonte sem conhecer ninguém na UFMG. E eu, por 2 semanas, eu fiquei entregando currículo em drogarias no centro de Belo Horizonte, um calor infernal. E eu saía de manhã e voltava de tarde e não consegui nada, nada. E aí, num momento de desespero, eu falei: Você quer saber? Eu vou na UFMG. E aí eu fui na UFMG, me perdi lá, fiquei umas 2 horas tentando achar onde eu estava. Bati na primeira porta que eu encontrei no departamento de farmacologia. Não, nem foi imuno, foi farmacologia. Bati na porta e aí a professora atendeu, Janete. A Janete atendeu e falou: Tá, o que que você quer? Eu falei: Olha, e eu de bermuda, camiseta e boné. Olha para você ver o nível. Cheguei lá com a entrevista de emprego, é isso. Mas cheguei desse jeito, suado, porque eu tinha acabado de vir do centro de Belo Horizonte. Eu tava de tênis, pelo menos, né? Tava de tênis. Isso eu tava. Aí ela, a primeira coisa, falou: Tira esse boné. E aí tirei o boné. Aí ela falou: O que que você está procurando? Eu falei: Olha, eu queria fazer um mestrado. Ela falou: De onde você está vindo? Eu falei: De Três Corações. Ela falou: Você não vai conseguir. Eu falei: Mas por que não? Ela falou: Porque aqui é uma universidade, é um departamento CAP 7, que é o nível mais alto, né? E você está vindo de um ambiente que eu já tive experiências que ninguém conseguiu. Eu falei: Mas eu quero. Ela falou assim: Então você quer mesmo? Eu falei: Quero. Ela falou: Então você vai matricular no curso de farmacologia, na odontologia, onde eu dou aula, por 6 meses. E se você sair bem nessa disciplina, aí eu te aceito aqui. E aí eu fui, cara. Falei assim: Não, mas isso é muito fácil. Não, e me diz uma coisa: quando alguém te fala isso, que nem Janete falou, Ah, isso te motiva ou isso te desanima? me motiva. Tá. Eu não vou desanimar de forma alguma, porque eu sei da minha Uhum, capacidade. Ninguém mais sabe. Ninguém tem a uhum. obrigação de saber. E aí foi isso que eu fiz. Eu peguei, entrei, matriculei. Com 1 mês de curso, eu já formei um grupo em que eu ajudava os outros alunos da Farmaco. E, obviamente, isso aí, com modéstia à parte, eu passei em primeiro lugar, mas não tinha como, eu já tinha feito isso,
né? E era um curso de graduação. Passei, Não, peraí, não entendi uma coisa. Agora, ignorância aqui. Como é que você matriculou na universidade pública? Não entendi isso, pô. matriculei, não, eu não matriculei na universidade, eu matriculei no curso que ela dava, na verdade. Então foi meio assim, ela falou Mas era assim, um ó, curso privado? não, era o curso da odontologia da Federal. Só que eu não era oficialmente matriculado. O que ela Uhum. queria era simplesmente que eu frequentasse as aulas, Entendi. entendeu? Então eu não tinha matrícula na Universidade Federal, mas eu frequentava a aula como se tivesse. Então Tá. o matriculado ali era eu Ela fazia tava querendo te uma aula. testar. Isso, exatamente isso. Tá, ok. Exatamente isso. E aí, cara, fiz, passei na prova, aprendi inglês em 3 meses, que uma das provas era a prova de inglês, eu não falava nada de inglês. Você não falava nada de inglês? Nada, 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 absolutamente nada. Então, contratei uma pessoa que ia lá em casa 3 vezes por semana, e aí eu, pelo menos para eu passar na prova. Passei na prova, depois fiz a prova específica, passei, fui para a entrevista, passei. E ali eu comecei, e em 4 anos eu já tinha terminado o mestrado e o doutorado. Então, eu terminei meu doutorado com 26 anos, que é muitas vezes onde a pessoa está começando. Sim. Então, e eu terminei com 26 anos, já emendei o meu primeiro pós-doutorado. E aí eu mudei para imuno. Isso tudo foi na farmacologia, Tá. lá na UFMG. E aí, nesse momento, você é, já se encontra? Nesse momento, você fala, putz, É me isso, achei. Isso aqui é é meu isso. lugar mesmo. Não, de certeza. Você começa a ter até reconhecimento, né? Sim, ali foi na hora eu percebi que aquilo era a minha vida e falei, ali foi onde eu falei, meu sonho é ser professor aqui. Mas não tinha nada de bancada, né? Tinha, ou era Ali bancada tinha pura. já Tinha, bancada pura. pura. Eu Ali a trabalhei, ideia já era pesquisa, não era ser eu fiz, professor, não. não, era bancada mesmo, experimento com rato e tudo mais. É, passei ali os experimentos todos, fazendo parte do sistema nervoso. Foi onde eu entrei em contato com o sistema nervoso, fazer cirurgia na cabeça do rato para injetar os medicamentos e coisas do Tá, não, tipo. mas aí então eu tenho que abrir outra gaveta que eu nem abri agora. Mas pera aí, Ah, tipo, todo mundo tem a imagem de que não tem pesquisa no Brasil e só tem pesquisa nos Estados Unidos. não tem Me pesquisa no situa Brasil. aí, sim, Tem nisso. pesquisa no Brasil. As universidades federais, especialmente as do Sudeste, têm muita pesquisa, em especial as de São Paulo. Mas Minas, Rio, é, e São Paulo, Espírito Santo também, a Bahia também tem muitas universidades boas. Agora está melhorando também no Nordeste do Brasil, no Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre. Então, essas universidades públicas, elas te oferecem a pesquisa mesmo. O problema, Ricardo, é a burocracia que se existe ali para comprar reagentes. Olha que coisa absurda. Então, você não consegue competir com uma universidade como essa daqui de Harvard. Porque O aqui, reagente vem da onde? o reagente, ele é importado daqui. E quando você Tá, vai comprar no Brasil, vai demorar mais ou menos uns 6 meses para ele chegar lá, por toda a burocracia que o país tem. entendi. Sendo que aqui você compra hoje, amanhã está na sua mão. Então você não Entendi. consegue competir. Mas você consegue fazer uma pesquisa simples. Foi o que eu Entendi. fazia. Uma pesquisa simples. Peguei a mão, né, para fazer a manipulação de bancada com animal de laboratório e tudo mais. Não me serviu muito. Fui para. Em 2010 eu defendi o meu doutorado e eu já estava começando um pós-doc antes de defender meu doutorado. Eu fui fazendo tudo rápido. E esse pós-doc foi o E isso você momento. não está casado, não. Não, tô não. E isso foi um Tá, detalhe, cara, porque quando eu conversei a primeira vez com a Janete, essa que me aceitou, até é engraçado isso. Eu namorava uma menina que morava em Poços de Caldas. Então era um namoro à distância. E a Janete chegou para mim e falou assim: Olha, você namora? Eu falei assim: Namoro, todo alegre, né? Ela falou assim: Você já está pensando em terminar? E eu falei assim: Por quê? Ela falou: Porque você não está entendendo o que que é isso aqui. E aí eu terminei mesmo, né? Terminamos. Eu tinha que focar no meu propósito naquele momento. Não era namoro.
Meu propósito era pesquisa. Pô, tua ex-namorada vai ouvir isso daqui, vai odiar a Janete. Ela não sabia dessa parte, pô. Ah, foi em comum acordo. Tá ótimo. E aí, então, cara, voltando, eu fui pro departamento de imunologia na UFMG. Uhum. Foi onde eu comecei a trabalhar com esclerose múltipla, uma doença E autoimune. aí você já estava direcionando já as pesquisas que você queria fazer uma. Você mudou propositalmente. Exatamente. Você que foi atrás disso. Isso. Porque eu já Tá. queria vir para cá onde eu fiz o meu segundo pós-doc. E eu sabia que esse chefe, que até hoje está ali, Dr. Howard Weiner, ele é a referência no país, mas se, quiçá no mundo em esclerose múltipla. E eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa com esclerose múltipla. Mas tem um porquê da esclerose múltipla na tua vida? Tem um porquê. Quando eu estava fazendo a graduação, lá em Três Corações, eu fazia alguns trabalhos assistenciais. E eu fui visitar um rapaz que estava num bairro muito pobre da cidade, com esclerose múltipla, já num estágio bem avançado. Ele já não mexia mais as pernas, não mexia pouco os braços, então ele era totalmente à mercê de um cuidador. A família Uhum. abandonou ele. Ele era um jogador de futebol. E ele, em frente à cama dele, tinha um porta-retrato com a esposa e o filho, que deixaram ele, porque ele não tinha condição mais de trabalhar e sustentar a família. E ficou um enfermeiro da cidade que mal trocava a fralda dele. A gente muitas vezes chegava lá, era um grupo de pessoas, tinha que inclusive trocar a fralda dele, porque ele já não tinha controle de esfíncter, nada mais. E aí, cara, o que me motivou foi que um dia ele chegou e falou assim: Você sabe o que que é o pior de tudo isso aqui? Eu pensei, né? O que que pode ser pior do que isso que eu tô vendo? Ele falou assim: Eu não tenho força para me matar. Olha para você ver a profundidade disso. Caramba. E aí eu falei: Bom, algum momento na minha vida eu vou ter que fazer isso. E aí foi quando aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui para farmacologia porque eu bati a porta, como eu disse, bati na primeira porta, foi ali que me aceitou, ali que eu fiquei. Só que a hora que eu já me estabeleci como um pesquisador, nisso as pessoas já me conheciam no departamento, né? Uhum. Enfim, eu dava aula, já dava aula para vários cursos, inclusive para medicina na UFMG, como professor substituto. E então as pessoas já me conheciam. E quando eu fui Uhum. procurar essa professora Ana Maria lá na Imuno, eu falei, eu quero trabalhar com esclerose múltipla. Por quê? Eu falei, contei a história, falei, olha, eu quero muito. Uhum. Uhum. E tenho o objetivo de sair do Brasil. E aí ela falou assim, para onde você quer ir? Eu falei, eu quero ir para o Howard. Ela falou, você sabe que eu fui pós-doc dele? Você não Aí, sabia? não. Aí eu falei assim, bom, já cheguei no lugar certo. E nesse período que eu cheguei, tinha um brasileiro lá terminando o doutorado dele. E ele já tinha conseguido vir para cá, para o Howard. E aí eu falei assim, esse vai ser meu canal. Por 2 anos eu fiz meu projeto no pós-doc. E aí eu falei, como é que eu vou ligar eu e o chefe lá? Aí chegou num momento de uns experimentos que eu precisava terminar, eu liguei para esse amigo meu, que na verdade era conhecido na época. Falei, André, eu preciso de um anticorpo para usar numa citometria de fluxo. Eu tinha condição de fazer isso. Ele estava aí em Boston Estava nessa aqui, época. nesse Tá. laboratório. Eu tinha condição, eu tinha o anticorpo no laboratório. Só que eu queria que ele me mandasse, porque quando ele me mandou, eu coloquei o nome dele e o nome do Howard, que era o chefe dele, no artigo. E aí, quando eu fui escrever para o Howard, eu falei: Olha, eu sou o Rafael, nós publicamos juntos recentemente. Aí ele falou: Vem para cá dar uma palestra. E aí a gente sentou. Gênio. Aí ele falou: Vem para cá dar uma palestra, pagou minha passagem. Vim para cá, dei uma palestra. Aí, cara, é aquela sensação assim. Sabe quando você. É como se assim, para as pessoas entenderem. Você assiste novelas ou programas ou filmes de Hollywood e você é fã daqueles atores, aquelas atrizes, aquela coisa, e de repente você está encenando uma peça de teatro com eles assistindo você. Essa foi minha sensação. Aquelas pessoas que eu lia diariamente os trabalhos, que eu jamais, só conhecia de nome, estavam me assistindo na palestra que eu fui dar aqui. Cara, eu tenho poucas lembranças do que aconteceu, cara, porque eu realmente foi um blackout total.
mas deu certo. Êxtase total, né? É, mas deu certo. E aí foi quando eu comecei aqui, né? E a partir daí continuei, cheguei até agora, né? Como professor, ter meu próprio laboratório aqui. Isso é digníssima. Quando é que ela aparece nessa história, pô? Como é que é? Só Minha esposa? digníssima. A minha esposa eu conheci no Brasil, inclusive. Casei com ela e vim para cá. A gente já estava junto, nós estamos juntos desde 2007. Então já tem, Pera aí. Então bota o time aí nisso. Que momento é esse da tua vida? Você tá fazendo o quê estava em no 2007? doutorado, eu estava no doutorado, começando meu doutorado. Tá. Foi quando eu, 2007, quando é que vocês casam? 2012. 12, 2000, e quando é que... 12 é quando 2000, você vai para os Estados Unidos. Então vocês casam para ir para os Estados Unidos? isso. É. E viemos, nós dois. Pô, e teu sogro e tua sogra deixaram isso, rapaz? Rapaz, ó, sim. Deixaram. Viemos eu e Sim, ela. sim, sim, já vi que não vamos nem entrar nesse assunto. Já vi que você arrumou uma confusão Não, danada, mas né, pô? olha, não, mas eles foram muito, eles apoiam muito. É outra família que eu tenho. Deu tudo certo nesse aspecto, né? Não posso reclamar. Aí casamos e viemos, cara, com a mão na frente e outra E, atrás. e ela trabalha? Como é que foi Ela essa transferência trabalhava, aí? ela era, eu conheci ela na academia, ela era personal trainer, né? Tá. E aí ela trabalhava com isso lá e veio para cá e não conseguiu trabalhar com isso. Aí ela arrumou um emprego num salão de cabeleireiro. E ficou até ela engravidar dos trigêmeos, né? E Tá, aí, mas peraí, não, é porque esse ponto eu acho muito importante, no sentido de é, vocês, como casal, dialogaram e compraram esse sonho, essa ideia em isso. conjunto? Quando eu comecei a namorar ela, eu falei, olha, eu, algum momento, vou sair do Brasil. Você aceita sair comigo? Uhum. Aí ela falou, aceito. Eu falei, então a gente vai seguir. E, e aí, cara, ela foi, e até hoje, ela é assim, sempre meu braço direito. Ela não sabe, não entende nada de pesquisa, não é a área dela. E ainda bem que não, porque senão só ia rolar isso de conversa dentro de casa. Uhum. Mas, então, assim, ela veio com a cara e coragem. Chegamos aqui, Ricardo, a gente tinha um colchão inflável, mais nada. Nada, sabe? Ah, Tudo. peraí, isso é uma coisa importante. Quando vocês chegaram aí, que época do ano? Como é que estava a temperatura? Então, chegamos aqui em junho, Então tava ainda bom, pô. estava ficando bom. Só que nós pegamos um dia, quando nós chegamos, estava mais ou menos uns 10 graus. Então, pra Tá, então gente, você já tomou um susto já, mas estava tomei um tudo... susto, cheguei no apartamento, na moça que coordenava lá, eu falei assim, olha, o aquecedor não está funcionando, não. Ela falou, que aquecedor? Eu falei, ué, olha o frio que tava, 10 graus. Você acha que isso é frio? Aí eu falei, a gente não liga aquecedor com 10 graus, entendeu? Aí eu falei assim, mas o que será o frio? Aí eu fui ver depois, né? 6 meses depois, eu entendi o que ela falou. E aí, fala para as pessoas, porque isso é muito importante. O que que é o frio? Ah, o frio é aquele momento que você chega assim e fala, o que eu tô fazendo aqui, né? Essa é a primeira coisa. Porque é escuro, frio e neve. 4 da tarde está de noite. De noite mesmo. E amanhece, tipo, 7h30, 8 horas da manhã. 7h30, mais ou menos. E aí você passa o Quantos dia, graus? cara, chega a -30, -25, -20, fica assim. E você deve falar isso muito para as pessoas, mas para mim, eu nunca tinha escutado, foi muito emblemático que você, me corrija se eu estiver errado, falou que muitos profissionais que analisam recebimento aí de profissionais ou estudantes internacionais solicitam um pré-requisito de vir acompanhado, que a Isso, pessoa não aguenta a barra de viver sozinho. exato. O meu chefe, na época, quando eu fiz a entrevista, ele perguntou se eu era casado. E eu falei, na época, eu falei, eu estava para casar, né? Eu ainda era noivo, que eu vinha um pouco antes. Aí ele falou: Você vai trazer ela? Eu falei: Vou. Ah, que bom. Mas ele não falou mais nada. E foi depois que eu entendi, cara, que eu vi muitos brasileiros surtando aqui, literalmente, sozinhos, né, no frio. É uma coisa assim.
né? Exige um preparo. E quando você está sozinho, realmente e aí eu pensei, quando eu tiver meu laboratório, eu vou estabelecer um ambiente com brasileiros para que isso não aconteça. Então, todas as pessoas que trabalham, você viu, acho que você Uhum. conheceu algumas, né? São brasileiros, com exceção Foi. da minha técnica, que é indiana, mas que já está Uhum. aprendendo a falar português com sotaque carioca, detalhe. E ela, mas, sabe, porque aí a pessoa se sente acolhida quando vem, Uhum. né? Então, Não, mas é essa porque isso é um ponto que eu acho que as pessoas acabam é difícil de materializar, né? E aí, dando um exemplo que me chamou muita atenção, né? É, as escadas aí não tem vão central, né? não tem, não tem. Na verdade, nos prédios mais antigos da Harvard tem. Só que a cada 2 andares você tem, eles colocam uma rede mesmo, né? E para mim aquilo foi interessante. Para mim, gente, mas como é que pode? Todo mundo que está aqui é adulto, não tem criança que vai cair aqui da escada. Aí que eu fui perguntar e fui saber, né? Porque as pessoas, né, tiravam a própria vida ali, né, pulando. Então eles colocaram essas redes. E os prédios novos não tem espaço entre as redes, entre os andares, né, para evitar qualquer coisa nesse sentido. Porque é um ambiente de muita pressão, é muita pressão mesmo. E não é aqui, não é assim, ah, eu sou professor e agora eu estou garantido o resto da minha vida. Né? Você precisa de dinheiro, esse dinheiro tem que vir do governo, esse dinheiro, né? Senão tem outro no seu lugar, sabe? É assim. Tá, Então, e aí me diga, o que que é como é que é o nome mesmo da área? É Longwood, né? Longwood, é. Longwood e essa estrutura de Harvard aí. Fala um pouquinho aí pra Então, gente. aqui a gente tem o campus de Harvard principal, ele é em Cambridge, que é uma cidade vizinha de Boston. A Harvard Medical School está nessa Longwood Medical Area, que é Boston. Então, todos os hospitais que circundam a Harvard Medical School são hospitais escola, né? E eu estou em um deles, que é o Brigham. E, e são hospitais escola, então, assim, eles são todos conectados, você lembra, né? Com as pontes, porque faz muito frio, então as pessoas não precisam sair na rua para ir de um hospital para o outro, atravessa tudo por pontes. Mas é assim, são hospitais que você entra, cara, assim, você não percebe que é um hospital quando você olha, parece um shopping center, né? Só quando você vai entrando nos corredores que você começa a sentir que é um hospital. Mas essa é realmente a ideia, né? E então ali tem muitos residentes, né? Você vai fazer uma consulta, vai sempre ter um residente acompanhando o médico, o preceptor, porque é um hospital escola, então é muito interessante, né? Que você vê quantos jovens tem ali aprendendo e tudo mais, né? É um ambiente muito E, legal. e como é que é? Eu puxei isso porque você falou dessa questão de se manter e tudo mais. Como é que é a força das doações aí para ter Então, esses hospitais tão robustos? Então, isso é um ponto importante que a gente não vê no Brasil, porque muitos de famílias que são extremamente ricas, bilionárias mesmo aqui, eles ficam velhos e querem doar o dinheiro deles. E eles doam para pesquisa, eles doam para os hospitais, né? Então, é uma fonte de renda muito grande, especialmente se você é médico, pesquisador. Muitos dos seus pacientes, num determinado momento, vão chegar e falar: olha, eu quero doar tantos. Então, por exemplo, a Anne Romney, que é a esposa do Mitt Romney, que foi o candidato à presidência dos Estados Unidos, ele competiu com o Obama em 2012, ela tem esclerose múltipla. E ela é tratada desde o início pelo Howard, que é o chefe nosso aqui. E em um determinado momento, ela doou 50 milhões de dólares para o departamento. E aí a nossa divisão ficou com o nome dela, né? Que é o que normalmente a gente vê nos prédios aqui. Fulano, família, não sei o quê, o prédio para isso. Família, sei lá o que lá, prédio. Porque são pessoas que estão doando dinheiro. Então, isso é muito comum na pesquisa aqui. Eles realmente, o americano, ele entende que a pesquisa é o caminho para as grandes descobertas, né? Diferente no Brasil, que ainda é país mais novo, assim, em termos de pensamento, Mas de normalmente tem uma estrutura também de benefício tributário, né, Rafa? Aí, né? claro, né? Essas pessoas, no momento que eles doam, né? Eles são muito.
muitas vezes isentos de imposto e tudo mais. Ah, eu Então, quero dizer que pô, poderia ter esse estímulo governamental, né? Para que famílias ricas aqui do Brasil pudessem doar também, né? Porque não é um dinheiro que a pessoa pega e doa. Pode até ter, mas eu acho que ela, ao invés de estar pagando imposto, ela está doando para uma instituição, exato, é isso. ela direciona o imposto dela, né? Direciona o imposto, exatamente. É o que deveria acontecer no Brasil, que descentralizaria o financiamento das pesquisas que estão no governo federal e estadual. Então, é isso que acontece aqui. Você descentraliza a função do NIH, que é o órgão principal de fomento de pesquisa federal. E aí, muitas dessas pessoas também criam fundações. E essas Uhum, fundações, elas dão dinheiro, elas ajudam as pessoas com uma doença que eles querem, né, uhum. investir, e ao mesmo tempo eles têm reservas para o que a gente chama de grants, né, que são os financiamentos para pesquisa. Muito comum aqui também, que a gente não vê no Brasil. Então, o Brasil, o pesquisador, ele está totalmente à mercê do governo. E aí a gente sabe como é que isso é catastrófico, dependendo de que governo está ou não. Tá. E agora entrando nessa questão das pesquisas. Também vamos tentar fazer aí um guarda-chuva pesquisas. E aí eu quero de alguma forma depois até ver se a gente consegue estruturar algum corte aqui para Uhum, conectar e ajudar pessoas que você possa conseguir ajudar. uhum. Primeiro, base mesmo. Diferença de pesquisa básica e pesquisa clínica. Como é que você situa aí as pessoas? Como Então, é que você está posicionado? a pesquisa básica, que é o que eu faço, é o que a gente chama de pré-clínico. São as pesquisas em animais e que a gente descobre as coisas ali testando nos animais. A gente precisa ainda usar, no nosso caso, camundongos. A gente tem uma estrutura que protege muito, né, Quantos a camundongos qualidade tem de vida. aí? Nossa, cara, é muito, é muito. Mas assim, mas a gente trata eles muito bem. Essa é a questão, mesmo tendo todas essas os testes que a gente faz. Então a gente tem o desenvolvimento básico ou pré-clínico. Só que a gente está num hospital, então a gente tem muito contato com aqueles pesquisadores que são clínicos. Os clínicos fazem pesquisas diretamente voltadas para o ser humano, sejam ela de bancada, quando pega amostra de sangue, às vezes amostra cirúrgica, biópsia, e estuda, como questões epidemiológicas também e outras mais. Mas, então, eu tenho mais a pesquisa básica e translacional, né? E aí depois aquilo vai para a clínica, enfim, mas começa sempre na pesquisa Não, básica. para aí, pô. Você fala da coisa mais óbvia do mundo, pô. Translacional é o quê? Essa palavra já é complicada, pô. Translacional é aquilo que você começa a sair da bancada e passar para a clínica, né? Hum. É onde você começa os O... estudos. Fase um, por exemplo. E eu não me lembro agora como é que é a tua base de estudo, teu anticorpo, Bom, linha de pesquisa. eu tenho algumas linhas de pesquisa. Eu tenho uma linha voltada para Alzheimer, que é esse anticorpo que você recordou. Esse anticorpo ele já está em testes clínicos, né? Então, eu tive a oportunidade, é um spray nasal, é um anticorpo, é uma imunoterapia, é um anticorpo que modula o sistema imune, porque a gente sabe que as doenças neurodegenerativas têm o componente inflamatório, componente imunológico muito importante. Isso é uma quebra de paradigma que vem acontecendo recentemente. A gente pensa em Alzheimer, a gente fala, é uma degeneração a E formação isso, de e placas. isso não é sensacionalismo, isso já é ciência. Ciência, absolutamente, ciência. E tanto é que o FDA aprovou, né, o início dos nossos estudos no Alzheimer, na esclerose múltipla secundária progressiva, e agora vamos começar em esclerose lateral amiotrófica, o mesmo anticorpo, ele tem um mecanismo em comum. E ele é dado por via nasal, um spray, cara, coisa mais simples, sabe? E eu tive a oportunidade. Então, assim, eu comecei fazendo aquilo na bancada, Já tem estudo clínico? tá tendo agora, nesse momento. Pô, que legal. Comecei tratando camundongo. E agora eu vi o primeiro paciente a receber esse. Eu E aí eu estava tenho que te lá. perguntar isso. Como é que é a emoção?
de Cara, ver um paciente se beneficiando do teu estudo. minha mão estava gelada de um tanto que o senhor que estava lá, ele tinha um Alzheimer já bem avançado, mas a esposa dele que estava acompanhando. E ela pegou na minha mão, ela falou, que mão gelada é essa, menino? Eu falei assim, é frio. Mas não era. Eu estava, assim, emocionado de ver o que estava acontecendo ali. Porque passa um filme na sua cabeça. De tudo que você fez, aquela coisa toda de bancada, de tratar camundongo, de fazer isso, fazer aquilo. De repente, você tem um paciente na sua frente que vai ser o primeiro a ser tratado. Aí ela me fez a pergunta: você acha que vai funcionar? Aí eu falei assim: vai funcionar. Depois eu fiquei pensando: meu Deus, e agora? Mas aí, cara, passou-se 3 meses. E como eu não sou médico, né? Então eu não sou responsável por acompanhar o paciente. Mas o médico responsável me ligou e falou assim: olha, eu recebi um e-mail daquela moça, aquela senhora que acompanhou. Ela pediu para te avisar que você estava certo, porque ele começou a recobrar algumas coisas de memória que ele não tinha mais, como tomar banho, por exemplo, sabe? Então, aquilo é claro que a gente fala da impressão que eu fiz tudo, não, eu fiz um nadinha de nada. Isso é uma história gigantesca que começou antes mesmo de eu chegar aqui. Só que eu fiz parte nessa área do Alzheimer, porque ele não foi desenvolvido para Alzheimer, ele foi desenvolvido para esclerose múltipla, Uhum. que era o foco do laboratório, né? Mas eu comecei a fazer aquilo no Alzheimer e o negócio foi caminhando e o negócio deu certo, né? E agora já tem mais Por pacientes. acaso? Como é que você enviesou aí essa utilização? Como assim, de por acaso? Não, por que você começou a usar no Alzheimer? É Da onde porque. você identificou isso para você? Então, a questão era assim: é um anticorpo que modula a micróglia, que são os Aham. macrófagos do sistema nervoso central, embora ele faça isso via linfócito T. É uma loucura. Mas o Alzheimer também tem uma disfunção dessa micróglia. Então, a ideia é: por que não? E aí nós testamos modelos animais em camundongos que desenvolvem Alzheimer e ajudou. Os bichos ficaram melhores. Bom, e não tem efeito colateral. Pelo menos tem paciente que já está de esclerose múltipla e já está com 2 para 3 anos de tratamento, não tem nada. E, e aí eu falei, bom, vamos testar, né? Com o pessoal Uhum. todo, vamos. E começamos, cara. E aí publicamos um trabalho. Eu orientava uma pós-doc que fazia, né? Chegou num momento que eu estava orientando, né? Então eu já não conseguia ir para a bancada mais. E aí ela começava a fazer, a gente discutindo com o Howard, que era o chefe também, enfim. E ele fazia essa pergunta: você acha que vai funcionar? Você acha que vai funcionar? Eu falei, vai funcionar. Mas eu não sabia, né? Claro, a gente não sabe. Mas aí, cara, Outra coisa, eu não tinha pensado aqui. E isso daí, você arrumou um grant para isso ou você usa de outra coisa? não, arrumamos um green. Então você arruma um grant sem Isso. saber se ele vai funcionar. Você tinha me É, dado. Eu lembro quando, quando a gente conversou, você tinha me dado uma estatística de 95 ou 96% de resultado ruim nas pesquisas. é normalmente assim. Só que a gente tem que mostrar para eles algum resultado preliminar. Então você mostra um resultado preliminar que é assim, olha, tem possibilidade de funcionar. Aí eles investem. No primeiro momento, pouco dinheiro. Mas depois começa a ter mais resultado. Aí investe mais, você vai conseguindo mais, né? E é assim que a gente vai fazendo. E assim com todas as pesquisas, né? Essa é uma linha que eu tenho. Mas você não consegue ganhar dinheiro com uma ideia. Somente com a ideia, não. Você tem que ter alguma prova científica de que aquela ideia vai funcionar, porque eles também não querem investir numa coisa absolutamente, né, no escuro. Tá, agora não, mas agora eu tô com a dúvida aqui, tô aqui como não fazer uma pergunta indelicada para você, tá? É, Vou fazer o que tá vindo aqui na minha cabeça pode e depois a fazer. gente estrutura. Hum, É, um grande pesquisador, um pesquisador renomado aí em Harvard, é, ele tem que ser um bom marqueteiro também, né? Tem, exatamente. Cara, Tem, né? Faz sentido o que eu tem, tô falando, né? absolutamente. Porque o que que acontece?
Você não ganha dinheiro do governo se você não for conhecido. Para você ser conhecido, você tem que publicar artigo científico. Para você publicar artigo científico em revistas de alto impacto, você tem que ter alguma forma de conversar com o editor, aquela coisa. Não quer dizer que você vai convencer ele a publicar seu artigo. Mas ele precisa falar, olha, esse cara tá vindo de tal lugar, eu conheço fulano que publica bem, então é uma pessoa íntegra, confiável, vamos ver. E aí, a partir do momento que você publica, você entra no mercado aí da pesquisa. Então, você entra no radar das pessoas. Quando você manda um grant, por exemplo, seu nome vai estar lá e eles vão analisar o seu currículo. E aí eles vão ver, bom, essa pessoa tem condições de fazer isso, tem condições de trabalhar, de publicar, de usar esse dinheiro bem usado. Só que é difícil, cara. É difícil Não, você pera aí, conseguir. ficou confuso aqui para mim, no Ah, sentido de nosso início da nossa conversa, o uhum. teu grande problema é socialização. Ah, é. Hoje eu sei que você é uma pessoa que se socializa bem, porque eu tive com você. Sim. E aí, quando é que você virou a chave? Eu Ou como virei você virou a chave? pela música, né? Foi quando eu passei esse estágio tocando uma banda. Ali eu tive que Ah, virar a depois chave. dali você foi bem? Ali, Essa questão da socialização? aí comecei a ser, porque eu entendi. É que qual que foi a chave, a virada de chave para mim? Foi na primeira apresentação, quando no primeiro ano meu de mestrado, que eu fui dar minha primeira apresentação na UFMG, um trabalho que eu fazia. E ali eu Uhum. estava muito nervoso, porque eu realmente não conseguia me socializar muito bem naquela época ainda. E aí eu pensei o seguinte, cara, eu falei assim, bom, eu lembro direitinho, cara, entrou uma borboleta na hora. Depois disso eu sempre olho borboletas como se fosse alguma coisa de sorte. Mas entrou uma borboleta dentro do laboratório e ali veio a minha ideia. Eu falei, gente, eu estou fazendo um trabalho que só eu no mundo faço. Eu sei mais do que qualquer um. É uma coisa óbvia. Por que eu vou ficar nervoso? Então ali eu virei a chave. Falei, não, agora não. Aí eu criei a confiança, que é o que falta nas pessoas que não têm condição de socializar, é uma confiança. Eu não gosto de lugar movimentado, eu não gosto de barulho, não gosto de nada disso. Mas eu não tenho problema em sentar com um grupo de pessoas e conversar sobre aquilo que eu faço, Uhum. porque eu me sinto confortável, porque eu sei mais daquilo do que qualquer outra pessoa, Sim, sim. né? Mas se me colocar para falar de uma coisa que eu não sei, eu vou travar, porque eu não sei ser marqueteiro, eu não sei. Essa é a questão. Entendi. Porque a pessoa que tem o marketing na veia, o cara se vira onde tiver. Eu não sou assim. Então eu tenho que me forçar muito para ir num congresso e puxar conversa com alguém, porque eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu não gosto de ficar puxando conversa para ter algo em troca, mas é o Perfeito. que o trabalho exige. Então eu me forço muito para fazer isso, não gosto. Agora, quando é tipo, vocês vão lá visitar, sabe, brasileiro, o pessoal, cara, eu me sinto Uhum. totalmente à vontade, né? Então não tem a impressão de que eu tenho dificuldade de socializar, mas porque eu me treinei para isso, né? Então foi basicamente isso, um Legal. ano de treinamento. É. Não, legal. Porque isso é difícil, né? E dentro da tua jornada, aconteceu. Pô, o teu cargo hoje, a tua estrutura de carreira exige essa skill, né? Algo Existe, que você não tinha no início. E é legal, como quase tudo é treinável, né? é treinável. E eu também, a questão da que a gente volta no início, a questão do próprio ego, porque muitos batem de frente com as pessoas que já estão aqui há mais tempo. E aí é tipo assim, eles falam assim direto para você: você depende de mim aqui, você quer acabar com a sua carreira? Uhum. Então é assim, eu não quero acabar com a minha carreira, eu fico quieto. Eu não vou criar briga com gente grande aqui, para quê? E nem com gente pequena, qualquer uma. Para mim não tem tamanho, mas na cabeça deles tem. Então, deixa eles, quando eles criam confusão, eu aceito, abaixo a cabeça, não bato de frente, troco o caminho. E assim você vai se tornando uma pessoa socializável à vista de todos, né? Uma pessoa agradável. E aí eles não têm por que não te apoiarem, porque você não traz risco nenhum para eles, entendeu? Então, até isso é uma estratégia, Faz de sentido. certa forma. E uma frase sua que também caiu como uma bomba na minha cabeça quando a gente conversou, e eu até comentei com a psicóloga do meu filho, e ela falou, cara, Ricardo, eu concordo totalmente com isso, e eu vejo isso absurdamente, que foi, é,
das maiores causas aí de autismo hoje é as alterações de microbiota da mãe. É, cara, Como é exatamente. que, como é que você está vendo isso? Então, isso é uma hipótese que eu particularmente trabalho. Então, eu tenho a linha de pesquisa do Alzheimer e tenho uma linha de pesquisa que é interação materno-fetal. Dentro da interação materno-fetal, obviamente, entram as neurodivergências, incluindo o transtorno do espectro autista. E a gente percebe que o que acontece? A gente consegue induzir autismo em animais de laboratório. E isso mimetizando algo que acontece com o ser humano. E aí Uhum, foi quando, isso é recente, essa ideia é recente, de que a microbiota intestinal da mãe ela tem um papel fundamental. Como é que isso funciona? A gente chama de ativação materno-imune. Então é assim, nós aqui no Ocidente não nos alimentamos muito bem, especialmente nessa época que a gente quer ganhar dinheiro, trabalhar, estresse, a gente não come direito. Comida ultraprocessada, porcariada toda, tudo. O que acontece? A microbiota da pessoa começa a mudar, do homem também, mas quem vai gerar a criança é a mulher. uhum, E só que ela não percebe isso. E as bactérias que começam a crescer ali são bactérias que favorecem a produção de uma interleucina, uma citocina inflamatória chamada interleucina 17. Essa interleucina, ela fica circulando. Aí a mãe engravida. No período ali entre 3 meses aos quinto, sexto de gestação, onde o sistema nervoso está se desenvolvendo a todo vapor, ela já tem essa microbiota que predispõe à inflamação, mas ela contrai uma infecção, que é super uhum, natural. Uma gripe, um resfriado, Covid, qualquer coisa. E por algum motivo existe um boost dessa IL-17, que é, novamente, uma citocina inflamatória. Consequentemente, essa citocina em altas quantidades, ela atravessa a placenta e chega lá no cérebro do feto. E quando ele chega lá, ela começa a atrapalhar as conexões neurais que estão acontecendo naquele momento, porque ela está em excesso. E isso gera, a criança nasce com o transtorno do espectro autista. E a gente reproduz isso em camundongo, exatamente assim. A gente pega um camundongo que tem essa microbiota propícia, a gente trata ele com uma substância que mimetiza uma infecção viral, não é um vírus, mas é um ativador de Toll-like receptor. E aí a fêmea, a camundongo dá os filhotinhos e depois você testa o comportamento desses filhotes, quando eles estão adultos ou quando eles estão uhum, jovens. E aí você consegue perceber que eles não socializam, eles têm comportamento repetitivo, estereotipado, eles são ansiosos, tudo porque houve esse problema, né? A questão é que eu tento investigar agora. É só a interleucina 17? Com certeza não. E nós estamos tentando identificar outros fatores que possam contribuir para isso e também. você já consegue bloquear, Rafa? Bom, não existe um tratamento. Assim, pré-clinicamente, você consegue bloquear a IL-17, por exemplo, e o Uhum, animal, não, a fêmea e o filhote não nascem autista. Mas é uhum, difícil você fazer isso numa mulher entendi. grávida, né? Ninguém Não, está mas provando. no animal você Você consegue. consegue, consegue. Você reverte completamente. Não, para mulher grávida deve ser uma dificuldade danada porque você não consegue liberação para fazer o trabalho, né? Não, então eu tenho duas frentes desse ponto de autista. Uma é trabalhar com a mãe, tentar identificar a microbiota intestinal dela e reverter isso antes mesmo da gravidez. E a outra é com o próprio filho, porque quando a criança nasce, ela é autista, ela também tem uma microbiota que é descompensada. Especialmente porque o autista ele tem restrição alimentar, então ele come sempre a mesma coisa. Então a diversidade microbiana não acontece nos primeiros 4 anos de vida, que é onde você estabiliza a sua microbiota intestinal. Então a ideia é utilizar algum tipo de tratamento que não seja tóxico, que destrua aquelas bactérias que não deveriam estar ali, favorecendo uma melhora do trato gastrointestinal dessa criança, porque os Uhum, autistas de nível moderado e grave, eles têm transtorno gastrointestinais, que dificultam, inclusive, o aprendizado, afeta a questão comportamental. Então, uhum. você melhoraria o transtorno gastrointestinal, consequentemente, isso é um peso a menos para aquela criança,
E ele, você entraria aí com todos os recursos fisioterápicos, terapia ocupacional, psicológicos, fonoaudiológicos, todos para aquela criança conseguir aprender mais. E eu venho fazendo também diversas palestras nesse aspecto, né, para pessoas leigas, inclusive, a respeito do autismo, que é a forma de como você lidar com aquela criança, porque existe um preconceito enorme com relação a isso, que autismo é uma doença e não é uma doença. Então a gente tem que entender, educar os pais para que eles possam perceber o filho desde pequeno e levá-los para os profissionais para diagnosticar e começar o Você tratamento. sente isso, Rafa, com teus filhos, Total. não? Nos meus filhos, não. Meus filhos, eu sempre tive a mente muito aberta para isso. Quando eles nasceram, eu já sabia que tinha alguma coisa estranha. Quando tiveram um ano, mais ou menos, um ano e meio, eles foram diagnosticados. Eu lembro que a médica estava toda. Eles Não estão com que idade, Rafa? estão com 7 hoje. Uhum. E comigo assim, ele é autista. Eu falei, não, não tem problema nenhum. O que que a gente vai fazer agora? Ah, tem isso, isso, isso. E aí, cara, os caras começaram a vir aqui em casa, é o ABA, né, o ABA, que a gente fala, né, que é Uhum. uma forma de um grupo de profissionais, eles vinham aqui em casa, treinavam. Hoje você olha para eles, você não percebe que eles são autistas. Uhum. Não percebe. Só se você passar uma semana aqui, você vai ver alguns traços. Mas por quê? Porque o diagnóstico foi cedo, né, e foi Legal. investido neles, né? Isso é um ponto importante. Então, essas são as minhas linhas de pesquisas, basicamente, que eu trabalho aqui. Não, peraí, tem mais o outro que você me falou, que é Ah, da tem mais história uma. da, A depressão. da depressão, exatamente. Pô, Isso. peraí, isso daí eu também. É, Esse daí é ouro, pô. Me esse aí conta, pô. é um trabalho que a gente está. Ele é recente, mas nós estamos tentando encontrar Pode biomarcadores. falar? Pode, pode. Ele vai ser publicado agora, né? Já foi praticamente aceito. Mas a gente está tentando identificar biomarcadores sanguíneos, imunológicos, que possam favorecer ou ajudar no diagnóstico do transtorno, da depressão maior, no caso. Então, no primeiro momento, a gente fez um apanhado de todos os bancos de dados que existem no mundo, não todos, mas os mais Uhum, relevantes, e a gente reanalisou aqueles dados, porque tudo é público, e nós percebemos que as pessoas que têm depressão, elas têm alterações nas células sanguíneas do sistema imune. uhum, E elas passam a expressar genes que são exclusivos do sistema nervoso central. A pergunta é, por que um neutrófilo vai expressar um gene que faz parte do desenvolvimento do sistema nervoso central? Por quê? E a gente fez isso em camundongos, é a mesma coisa, em modelos de depressão em camundongo. O que que esse gene, tanto que o gene chama PAX6, e a gente formou uma startup, né, eu e mais duas pessoas, que chama Biopax, que a ideia é exatamente essa, mas Estados Unidos ou Brasil? por enquanto está no Brasil, mas a gente vai querer abrir aqui também, é mais conceitual, está bem no início, mas para conseguir, a gente já coletou amostras de pacientes com depressão grave aí no Brasil, 30 controles, 30 pacientes depressivos. Essas amostras já estão em vários pontos para ser analisadas, para multiômicas. Então, a gente vai fazer proteômica, transcriptômica, genômica, metabolômica, tudo de ômica que a gente observa. E, e a gente vai agora expandir isso. A gente quer chegar a pelo menos 200 controles, 200 pacientes com depressão grave, ou seja, pacientes que estão internados, com todo bem caracterizados, com depressão maior, que não seja causada por uso de drogas, que não seja bipolar, que não tenha intercorrência com esquizofrenia, nada disso. Depressão pura. E, e a ideia, então, é a gente correr esses resultados para a gente confirmar esses gênios que nós encontramos e desenvolver um kit que possa, né, o psiquiatra vai analisar uma pessoa com sintomas depressivos e ele vai falar, bom, vamos no laboratório, faz esse exame e a gente vai conseguir entender se você tem depressão, que estágio você está, ou se você ainda vai ter depressão, que uma das características que nós encontramos é que muitas vezes esses genes, eles alteram nas células imunes antes dos sintomas clássicos da depressão. E aí veio a grande pergunta, que eu deixo aqui, né? Poderia a depressão ser uma doença autoimune?
Aí é a pergunta. E Rapaz, aí, esse corte aqui vai ficar maravilhoso, hein, Rafa? Eu gostei, hein, pô? Não, imagina, isso, e outra coisa nesse ponto aqui, que eu lembro por alto, agora eu só continua aqui que eu vou te jogar aqui para você, para eu não falar, pra eu não fazer uma gafe. Eu lembro que você tinha comentado, e faz sentido para mim, que o Brasil tinha um benefício dentro dessa pesquisa ou um malefício de uma variedade genética muito grande. na verdade, é um benefício, porque se a gente for olhar todos os trabalhos que nós encontramos com depressão maior, bem caracterizados, eles são de pessoas de raça mais pura, caucasianos, né, no hemisfério norte, ou aqueles grupos de asiáticos que estão a raça bem mais Uhum, pura. O brasileiro é uma mistura do mundo todo. Então, como será isso? Né? Como é que a genética interfere de fato nisso ou não? Então, assim, você estudar, e o brasileiro tem depressão, então não é uma coisa específica de uma população específica, de uma raça específica. Não. O que que é? A depressão é genética mesmo? O que está acontecendo? Ou ela é epigenética? São alterações que acontecem no decorrer da vida. O que está acontecendo com isso, né? E aí foi quando a gente começou a investigar. Só que por acaso a gente chegou nessa questão do sangue. Porque uhum, muitas pessoas, quando a gente vai fazer uma pesquisa clínica, a gente coleta o sangue da pessoa, que é o que dá para fazer. E aí, quando eles vão olhar esses resultados do sangue, a gente começa a observar padrões que se repetem em vários povos no sangue, muito mais, inclusive, do que no próprio sistema nervoso central, cérebro pós-mortem, que fizeram análise. Então, alguma coisa tem ali. E se você for pensar, Ricardo, o sistema imune é o único sistema do nosso corpo que interage com tudo ao mesmo tempo. uhum, uhum, Ele uhum. circula em tudo, ele está em todos os lugares. Por que que ele não pode ser uma representação momentânea de cada local? E essas representações, elas acontecem via expressão gênica. É meio louco isso, né? Mas Não, mas é super interessante e faz sentido, né? Se vocês de alguma forma conseguirem comprovar mesmo a tese, e eu acho que a gente tem que refletir de uma forma diferente, né? Porque a gente, tanto nessa questão da microbiota, nessa questão da alimentação, que é algo que a gente perdeu completamente a mão no Brasil, né? A gente está vendo aí a aqui, estatística de aqui é, obesidade nos Estados Unidos, que é o modelo brasileiro a ser seguido, não se fala, né? Então, assim, pegar coisa boa dos lugares e botar bom, né? Não é para pegar tudo, não é para pegar o ruim, né? isso. E agora, inclusive, a gente tem nessa pesquisa de interação materna-imune, cara, nós fizemos uma descoberta totalmente ao acaso, que é algum componente que nós não sabemos ainda do leite materno, ele faz com que o intestino delgado do filhote se desenvolva e os linfócitos que habitam aquela região possam ali habitar de uma forma correta. Qual que é a consequência disso? Se falta o leite, se a criança toma fórmula, enfim, que não tem esse componente que nós vamos identificar até o final de setembro, nós vamos identificar que componente é esse. É, Que é o final de setembro agora, a gente está gravando, agora, hoje é dia 18, 23 de agosto. 23, 20, isso, 21, né? Eu não sei o que eu vou falar. Perdão, 21, 21, não, 21. não, eu sou pré-vista, eu tô cego aqui. 21, perdão. Até o final de setembro, nós vamos descobrir o que que é isso. E aí a gente vai. A ideia é o Adorei que você quê? olhou em pânico, assim, não, não é 23, não. Não, eu fiquei um pouco assim, será que eu estou perdido, né? Mas Ah, vai. o que acontece? Quando esse intestino não forma da forma como ele tem que ser, as células linfócitos que habitam a camada intestinal, chamada de linfócitos intraepiteliais, eles moram ali. Eles não se formam da forma como deveriam. Consequentemente, são eles que modulam a microbiota intestinal. Então, a criança, desde pequenininha, já começa a estar predisposta a bactérias que não deveriam estar ali, porque o intestino dele não formou da forma adequada, essas células não conseguiram habitar, consequentemente, a proteção que ele tem se perde. E aí, tudo por causa do leite materno. Agora, o que que tem no leite? Porque se a gente descobrir esse componente,
as pessoas podem colocar nas fórmulas, enfim, substituir alguma coisa que pudesse favorecer isso. Então a gente está vendo isso em animais ainda, e eu estou escrevendo agora, inclusive, um grant para mandar para o NIH agora em outubro, que pede dinheiro exatamente para a gente investigar humanos também, né? Mas E espera aí, essa mensagem é muito importante. Enquanto você não descobre, mães, por favor, amamentem seus filhos, amamente né? seus filhos. Exatamente isso. Todo mundo sabe disso, mas É. a gente está tentando mostrar um mecanismo mais refinado do que está acontecendo. E nós descobrimos isso totalmente por acaso, cara. Sabe aquela observação que você vai fazer um experimento para uma coisa, aparece outra, você não entende o que que é, você fala que aquilo é um artefato, repete, acontece de novo, deu errado, a gente fala que deu errado, repete. O que que uma pessoa comum ia fazer? Ah, isso aqui é porcaria, vou deixar isso para lá. Só que a gente começa a focar naquilo que não é o óbvio. Essa é a curiosidade do cientista. É o que não é óbvio. A hora que você olha para aquilo que não é óbvio, aí começa, cara, as ideias vêm. Aí você começa a fazer experimentos, experimentos, experimentos. Eu ponho minha pós-doc doida. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. A gente conversa o tempo inteiro, vamos fazer isso, aquilo, faz esse experimento. Coleta, ela agora tá ordenhando camundongo, cara, todos os dias. Olha o nível. Sacanagem. Tá lá, cara. Ela tá conhecida no departamento como a ordenhadora de camundongos. Ela passa o dia tirando leite de camundongo. Porque a gente vai mandar Mas para. é o que isso? Com uma pinça, cara? Não, é gambiarra de brasileiro, né? É uma bombinha um vácuo que nós adaptamos, ligamos num tubinho, conecta na tetinha da camundonga e puxa o leite. Aí sai o leite cai dentro de um tubinho. Uma loucura, cara. Mas é assim, é isso que me motiva, entendeu? Você não consegue fazer essas coisas em nenhuma outra profissão que você tem. Tá, e aí outra coisa que você me deu um gancho no meio aí, no início que a gente estava conversando, que é, isso é atípico e é teu. Qual é a importância da espiritualidade na vida de um cientista? Rapaz, pô, essa foi inspirada, hein? Rapaz, olha, é, Você sabe hoje, que você tem muitos colegas que não têm uma fé consistente e de que o superior é melhor não ser mexido porque eu preciso concentrar e conhecer tudo que eu tenho aqui. Tudo tem que ser bom, concreto. vamos lá. Você já parou para pensar na palavra laboratório? Vou te mostrar. O Não. que que Paracelso falava de laboratório? Ele dividia a palavra em duas. Pega a palavra laboratório e divide em duas. Labor, oratório. Labor é trabalho. Oratório é o local onde você venera. Então, o que que é o laboratório? O que que é a espiritualidade na vida do cientista? Você entrar no laboratório com o objetivo de desvendar a criação. Porque Deus cria, obviamente existe todo um processo evolutivo, mas tudo está ali. A gente só precisa entender. E o laboratório é isso, é onde você trabalha visando a conexão com o plano maior, para que você entenda as obras do Criador e você possa utilizá-las em favor da humanidade. Isso, para mim, é a espiritualidade. Toda vez que eu piso no laboratório, eu penso, eu estou pisando num ambiente sagrado. É um ambiente sagrado, porque eu estou lidando com a possibilidade de ajudar a humanidade, que é a nossa função, como a gente falou, ajudar o próximo. Então, para mim, a espiritualidade, inclusive, é o que eu venho é, tentando unir ciência e espiritualidade, que eu acho que as duas podem caminhar juntas. A fé, cada um tem a fé. Na verdade, a pessoa tem a crença, mas a fé verdadeira não é crença, né? Fé vem de fidelidade, fidelis do latim, é fidelidade, né? Então, não é simplesmente crença, você tem que ser fiel a um propósito, né? Então, independente de qual seja a sua crença, eu acho que quando você entende que você é só uma pecinha, é um co-criador em plano menor, co-criador em plano menor. Você cria, co-cria as coisas aqui, e essa co-criação tem que ser para o bem e não para o mal. Então, se todo cientista ou todo profissional colocar a espiritualidade na vida,
com certeza o nosso planeta vai tomar um outro rumo. Porque se a gente for pensar, Ricardo, os dois maiores maus ou chagas da humanidade se resumem em duas palavras: orgulho e egoísmo. O mal, na verdade, é o egoísmo. O que que é o egoísmo? É egoísmo, culto ao ego. O que que é o orgulho? É o pensar ou a ideia superlativa de si mesmo. Uhum, Isso é o orgulho. Então é superlativo. E o egoísmo é o culto ao ego. Se você uhum, cultua o seu ego, você não tem tempo para ajudar o outro. Então a ciência vai por água abaixo. Você só quer publicar e quer ser famoso. uhum, Enquanto os maiores cientistas do mundo, eles não pensavam nisso, em ser famoso. Eles descobriam. E aquilo vai para a humanidade, em todas as áreas. Se você é um cientista arrogante, famoso, cara, com todo respeito, mas isso para mim não é ciência, não é cientista. É simplesmente mais um aí nessa loucura do mundo. Mas você me falou, né, que o maior valor do cientista é a capacidade dele de persistir, né? E aí Totalmente. o que é vaidoso e vive de momento não consegue ter essa vida aí. Não, tu consegue, porque a vaidade, cara, vaidade vem de vazio. A pessoa vaidosa é uma pessoa vazia. Então, se você é vazio, você não se sustenta nesse mundo, especialmente nesse ambiente aqui. Então, tem que deixar isso de lado, cara, né? Preencha, né, com o que é supremo, o que é divino Uhum. e viva, né? E é isso. Faça a sua função da melhor maneira possível, dentro Tá daquilo que você bom. consegue. Ping-pong rápido pra gente ir pro final. Livro marcante na tua vida? Evolução em dois mundos. Você provavelmente não ouviu falar nele ainda. Nunca li. Então, fica aí Para a ouvir. dica. Adorei. Um mentor essencial dentro dessa tua jornada toda aí. Pode ser três. Pode, você manda. Janete Nogueira de Francisco, Ana Maria Caetano Faria, Howard Weiner. Maior desafio que você teve até hoje. Aceitar que eu sou capaz. Frase de vida. Ame o próximo como Jesus te amou, ou como ele te ama. E conselho para jovens profissionais de saúde que de alguma forma pensam aí em adentrar nesse mundo da pesquisa. Sejam persistentes, resilientes, obviamente não desistam e saibam que existem pessoas que podem te ajudar nesse caminho. Então confie em você. Finalizando, o que que é o sucesso para você, Rafa? Sucesso para mim é você, antes de fechar os seus olhos pela última vez, você imaginar e lembrar e ter a certeza de que você foi um bom cidadão, independente da sua profissão, independente da sua escolha de vida, que seja um bom cidadão e represente o mestre, nosso grande mestre, enquanto você trilha seu caminho. Se você fechar o olho e imaginar isso e falar assim, eu fiz a minha parte, esse é o sucesso para mim. É o sucesso diferente daqueles que as pessoas, a maior parte das pessoas pensam, que a gente chama de prosperidade. Sucesso para mim não é isso. É você estar no meio de um caos, seja ele financeiro, seja ele físico, seja familiar, mas estar feliz, estar em paz. Que, aliás, é diferente de estar tranquilo ou de estar alegre. Então, paz e felicidade são sentimentos permanentes que nós ainda estamos desenvolvendo. Então, isso para mim é o sucesso. Dinheiro, fama, título, acaba. Você vai para debaixo da terra. Você vai virar pó. Você veio do pó e vai para o pó. Agora, o que você deixa, as amizades que você faz e os ensinamentos que você deixa, esses são eternos. Então, viva para isso. Rapaz, você se superou, hein? Pô, muito bom, Rafa. Ó, eu falo para algumas pessoas aqui que isso aqui para mim é uma baita de uma oportunidade e muitas vezes quando eu acabo essas conversas aqui
eu tenho certeza que o meu dia valeu a pena. Então, O meu também valeu. obrigado, de verdade aí pelo teu tempo, pela oportunidade, de estar aí mais um pouquinho aí conectado com você, uma satisfação aí imensa. Tomara que consiga tocar e chegar a mensagem em pessoas que precisavam escutar aí o que você tinha a dizer e que, de alguma forma, possa contribuir com essa tua jornada maravilhosa. Faz tuas considerações finais. Parabéns e obrigado. Obrigado. Eu agradeço muito, Ricardo, a oportunidade. Eu sempre gosto de poder falar e compartilhar minha história, que hoje já está praticamente pública. E, e eu sou muito grato por tudo isso. Espero que, eu sempre falo, toda palestra, toda live, qualquer lugar que eu vou falar em público, eu sempre peço nas minhas orações que eu possa realmente tocar o coração, que seja de uma pessoa. Uma, eu já estou realizado. Então, que esse nosso bate-papo hoje possa pelo menos tocar o coração de uma pessoa. E se isso acontecer, eu com certeza terei cumprido a minha missão aqui com você hoje. Muito Amém. obrigado a todos. Maravilha. Pessoal, até terça-feira que vem. Fica com Deus. Abraço, Rafa. Um abraço.